Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui algumas questões envolvendo o tema frações, conteúdo aí bem recorrente em provas de concurso, tá? Principalmente do nível médio. Primeiro exercício da SES Gran Rio, aqui inclusive para o Banco do Brasil, concurso para o qual a gente está se preparando, fala o seguinte, ó. Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos, bom, aqui ele já vem me dando informações, ó, existem moedas de 10 centavos. Professor, quantas? Existe uma quantidade, número de moedas de 10 centavos. Ele fala que essa quantidade é o triplo do número de moedas de 25 centavos. Então, o número de moedas, a quantidade de moedas de 10 centavos é 3 vezes maior do que o número de moedas de 25 centavos. Aí ele diz o seguinte, ó, o número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10. Então, a quantidade de moedas de 50 centavos é menor, corresponde à metade do número de moedas de 10 centavos. Tá certo? Ele fala ainda, ó, para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos, o saco de moedas, né? No saco de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Professor, como é que é essa conta aí? Gente, o exercício me deu aqui quantidades de moedas que estão ali dentro de um saco, tá? E ele sai me dando algumas relações matemáticas envolvendo essas quantidades. O que a gente precisa é calcular essas quantidades e a partir daí responder o exercício. Porque veja, o foco do examinador, quantos reais nós vamos ter dentro desse saco só em moedas de 25 centavos. Ora, para eu descobrir essa quantidade em reais relacionada às moedas de 25 centavos, eu preciso saber quantas moedas de 25 centavos tem ali dentro do saco. Se forem 4 moedas, é R$ 1, né? 4 moedas de 25 centavos, R$ 1. Se forem 100 moedas, professor, ora, se forem 100 moedas de 25 centavos, nós teremos R$ 25, tá? Então, o que nós precisamos fazer, portanto, é encontrar essas quantidades e aí resolver a questão. E como ele traz para a gente informações importantes, ó, a gente precisa organizar. Qual é a primeira informação que ele disse? Eu vou chamar de D as moedas de 10 centavos, tá? Então, D vai ser uma letra que vai representar a quantidade de moedas de 10 centavos. Eu vou chamar de V uma letra para representar a quantidade de moedas de 25 centavos, tá bom? E vou chamar de C aqui, ó, é a letra que vai representar a quantidade de moedas de 50 centavos. Pronto. Né? Dito isso, criamos aqui nossa legenda e aí vamos relacionar essas quantidades. O que ele falou na primeira informação? Que o número de moedas de 10 centavos é 3 vezes maior o número de moedas de 25 centavos. Pessoal, como assim? Ó, essa quantidade aqui ela é maior, certo? Maior que quem? Maior que a quantidade de moedas de 20 centavos. Quantas vezes ela é maior? 3 vezes. Então, para que eu tenha uma quantidade de moedas, né, de 20 centavos igual à quantidade de moedas de 10, eu tenho que multiplicar a quantidade de moedas de 20 por 3. Porque, veja, eu tenho, digamos que eu tenha, como a quantidade de moedas de 10 centavos é 3 vezes maior, então, se eu tenho 30 moedas de 10 centavos, eu tenho 10 de 25, porque é 3 vezes maior. Para essa conta ficar equilibrada, eu tenho que multiplicar a quantidade de moedas de 20 centavos por quanto? Por 3. Por isso que minha primeira equação fica assim. O número de moedas de 10 centavos é 3 vezes o número de moedas de 25. Tá bom? Ele me deu uma outra continha, que é o seguinte. Ele falou que a quantidade aqui, olha, o número de moedas de 50 centavos é a metade. Então, moedas de 50 centavos corresponde à metade da quantidade de moedas de 10 centavos. Então, nós vamos pegar a quantidade de moedas de 10 centavos, está aqui, que eu chamei de D, e vamos dividir isto aqui por 2. Pronto, essa é a nossa segunda equação. E a última, que é uma informação bem importante, ó, ele fala para a gente que para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos, nesse saco, quantos reais haverá? Então, ele já me deu aqui uma quantidade em reais relacionada à quantidade de moedas de 50 centavos. Professor, como é que é isso aí? Bora organizar. Se eu tenho, veja, se eu tenho setenta e cinco reais nesse saquinho, quantas moedas de 50 centavos nós teremos? A pessoa ia tranquilo, dá o dobro disso, né? Sim, eu preciso de 150 moedas de 50 centavos para ter um valor equivalente a R$ 75 reais. Então, se a gente for pensar em uma continha matemática aqui, seria o seguinte, ó, essa quantidade C
vezes 0,5, veja, a quantidade de moedas de 50 centavos vezes 50 centavos, e isso tem que dar R$ 75. Quem preferir pode escrever esse número 0,5 como 1 sobre 2, que é a mesma coisa, tá? E isso dá 75. Para ser mais honesto, aqui você já pode fazer essa conta de cabeça, tá? O professor está sendo aqui um pouco cuidadoso, para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, eu multiplico o cruzado lá, vai ficar 75 vezes 2, e aí a gente tem aquele resultado que eu já comentei no início. Ou seja, a quantidade de moedas de 50 centavos é de 150 moedas. Tá? O examinador, veja que eu já tenho aqui uma quantidade conhecida. Então, esse valor que nós acabamos de descobrir, o valor de C, ele vai acabar me fornecendo o valor de D, e quando eu encontrar o valor de D, eu vou encontrar a quantidade V de moedas que nós temos aí nesse saco. Então, quando eu descobrir essa quantidade V, eu consigo dizer quantos reais tem, tá bom? Porque é isso que ele quer, ó. Quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Então, eu preciso descobrir quantas moedas temos de 25 centavos para poder fazer essa conta. Vamos então aqui? Vamos para a nossa segunda etapa. Para a segunda etapa agora é encontrar o valor de C. Eu vou substituir aqui, ó. Veja, o C nós já encontramos. Então, nós vamos pegar essa conta 2. Aqui eu vou repetir ela. C corresponde a D sobre 2. Professor, precisa fazer isso? Sim, para descobrir o valor de V, porque o D já está relacionado na primeira conta. Então, como C é 150, olha como fica fácil a nossa conta. 150 D sobre 2. Pensa comigo, gente. Ele não falou que a quantidade de moedas de 50 centavos é a metade da quantidade de 10? Sim, então D só pode ser 300. Ou simplesmente multiplicamos aqui cruzado, né? Ó, e já foi. D vezes 1 dá D, e 150 vezes 2 dá 300. Ou seja, nós temos 300 moedas de 10 centavos. 10 centavos, 300 moedas. Professor, aí vamos finalizar agora? Vamos. Porque com esse valor de 300, eu consigo aqui na conta 1, ó, na minha continha 1, tá? Descobrir a quantidade de moedas de 20 centavos. E você já estou imaginando aí que o valor vai ser de 100. Se aqui é 300, então o V só pode ser 100, porque 3 vezes 100 dá 300. Exatamente isso que vai acontecer. Substituindo então o D por 300, vamos ter 3 vezes V. Passa dividindo, quantidade de moedas de 20 centavos, isso é igual a 100. Tá? O que ele perguntou para a gente? Ora, qual é o valor em reais relacionado, o valor relacionado à moeda de 25 centavos? Ora, se temos 100 moedas, até no início eu até falei, né, nesse valor. Se eu tenho 100 moedas de 25 centavos, então nossa conta, agora a gente já finaliza aqui o resultado. Ó. Nosso resultado aqui é o seguinte. Nós temos então que o valor em reais relacionado a essa quantidade de moedas vai ser o seguinte. O valor agora. Eu vou ter 100 moedas de 25 centavos, vezes, evidentemente, aqui, ó, o valor de cada uma delas, que é 25 centavos. A vírgula desloca duas casas e aí a gente tem 25 reais. Esse é o valor, portanto, né, que nós vamos ter em reais relacionado aí à quantidade de moedas de 25 centavos, tá bom? Então, resposta aqui do nosso problema. Letra B. Questãozinha bacana, tá? Envolveu um pouco também de expressão, de matemática algébrica, mas dá para a gente trabalhar também com a questão das frações, dos números decimais, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo exercício.